E aí pessoal, como é que vocês estão? Esses dias eu estava relendo algumas edições da revista Recreio, e foi uma experiência tão nostálgica que eu decidi dedicar um vídeo inteiro para contar a história dessa revista que marcou a geração que cresceu ali na primeira fase dos anos 2000. Hoje vamos descobrir como tudo começou, relembrar as melhores coleções de brinquedos, explorar uma edição completa e entender como foi o auge e a queda dessa revista tão marcante. Sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Nauta e bora entrar nessa máquina do tempo. A história da revista Recreio começa com Sônia Robato. Em 1968, Sônia foi até a editora Abril para apresentar uma história chamada A Sapa Cristina. Esse encontro deu frutos e por conta dele, a Sônia recebeu um convite da editora para desenvolver uma revista. Com a ideia de criar uma revista infantil com características bem brasileiras, Sônia montou uma equipe de redação dedicada a criar conteúdos que chamassem a atenção dos pequenos, mas que também refletissem bastante a cultura e o cotidiano das crianças do Brasil. Um ano depois, em 1968, a editora Abril realizou o lançamento dessa revista, que tinha como objetivo entreter e educar as crianças por meio de atividades lúdicas, brindes e histórias originais. E assim damos início à primeira fase da revista Recreio. Sonão, Felício, Faustino são os heróis da aventura de Recreio desta semana. E também são enfeites para você usar todos os dias. Outro brinde grátis de Recreio. Uma caixa surpresa. O que será que tem dentro? Descubra indo buscar Recreio desta semana, já nas bancas. Além de Sônia Robato, a equipe dessa primeira fase da revista também contou com Ruth Rocha, que é uma das autoras de literatura infantil mais importantes do país. Para quem não se lembra, a Ruth Rocha escreveu Marcelo Marmelo Martelo, que é um clássico da literatura infantil brasileira, além de muitos outros livros que você provavelmente leu na biblioteca da sua escola. A presença da Ruth Rocha foi essencial para a orientação pedagógica da revista, garantindo que todas as atividades e as histórias fossem educacionais sem perder aquele aspecto lúdico. E deu muito certo. A revista fez muito sucesso e sua abordagem pedagógica foi considerada bem inovadora para a época. No início, a Recreio contava com 16 páginas e incluía um encarte com uma atividade para montar com tesoura e cola, algo bem artesanal mesmo. A revista partia de um único tema, uma história de ficção, que se desdobrava em diversas atividades preparatórias de leitura. E parte do que mais chamava a atenção na revista Recreio era o fato de que suas histórias não subestimavam a inteligência dos leitores. A Recreio também foi responsável por lançar uma nova geração de autores e ilustradores da literatura infantil brasileira, como por exemplo Marina Colasanti, Silvia Ortoff e Renato Canini. Esses profissionais encontraram na revista um espaço para experimentar com a linguagem e criar textos que questionavam as relações convencionais entre as crianças e o mundo ao seu redor. Essa primeira fase da revista Recreio circulou nas bancas até o ano de 1981, e foi apenas no ano 2000 que ela ressurgiu de uma forma muito inovadora. Agora a gente chega na fase em que a maior parte do público vai vomitar arco-íris de nostalgia.
No dia 16 de janeiro de 2000, a revista Recreio retornou para as bancas com uma abordagem muito mais modernizada que conversava de maneira direta com a geração daquela época. Ou seja, a minha geração e a geração de boa parte do público que está assistindo este vídeo. Quem nasceu nos anos 90 ou no início dos anos 2000 e cresceu nessa primeira fase do século 21, muito provavelmente teve algum contato com a revista Recreio em seu novo formato. As mudanças mais perceptíveis estavam no tom. Lá nos anos 60, 70 e no comecinho dos anos 80, a revista apresentava uma linguagem mais inocente, digamos assim. Enquanto a versão nova, ali do começo dos anos 2000, já trazia aquela pegada mais caótica e Cartoon Networkizada, podemos dizer. O compromisso com a educação e o entretenimento ainda era o grande foco, mas foi apresentado em um formato com muito mais cara de revista mesmo, com informações, curiosidades, piadas e reportagens sobre os novos lançamentos voltados ao público infantil, considerando também o universo do cinema, dos games e da televisão. As cores também eram muito chamativas, havia muita informação na capa e isso era muito hipnotizante para uma criança. Eu me lembro claramente de uma época em que eles colocavam essa revista perto dos caixas no supermercado. Então quando eu ia ao supermercado com a minha mãe e via uma capa com, sei lá, o Jimmy Neutron, o Laboratório de Dexter ou Pokémon em destaque na revista, eu ficava com muita vontade de levar para casa. Geralmente a grana apertava e a minha mãe não comprava naquele momento, mas sempre que cabia no orçamento, ela deixava eu levar uma revista Recreio para casa. E aí eu lia e relia uma mesma edição da revista, às vezes por anos e anos. Era insano. Outro diferencial muito grande dessa nova fase da revista Recreio é a publicidade infantil. As revistas eram recheadas de anúncios. A gente vai conferir alguns exemplos desse tipo de anúncio mais à frente no vídeo, mas agora chegou a hora de falar do que talvez seja a mudança mais significativa dessa fase mais icônica da revista Recreio. E sim, estou falando delas, as coleções de brinquedos. Então vamos relembrar as principais. A coleção mais clássica, com certeza, é a Letronics. A ideia era estimular o aprendizado da língua portuguesa por meio de letras que se transformavam em robôs. Eu achava isso aqui o suprassumo dos brindes colecionáveis. Eu nem cheguei perto de completar a coleção, tive um ou outro, mas até hoje eu tenho vontade de adquirir uma coleção completa, porque isso aqui é irado demais. Depois tivemos a coleção Numerix, que é o mesmo conceito, mas com números, bem legal também, mas esses eu confesso que eu nem cheguei a ver de perto. E também teve a Megaletronics, que tinha um conceito parecido, mas aqui os objetos viravam robôs, e era massa. Outra coleção interessante foi a Rock Animal, que trazia pedras que se transformavam em animais. Eu lembro muito desse comercial e de ver nas bancas, e eu sei que essa coleção é bastante nostálgica para muita gente. E dentro desse mesmo conceito, a Recreio também lançou o Dino Rocks, que eram pedras que se transformavam em dinossauros. Também teve o Circomix, que era muito criativo. A ideia dessa coleção era que ela contava com bonecos muito distintos e carismáticos que trocavam as partes do corpo. Então dava para criar um monte de variações e deixava tudo muito mais divertido. E a coleção Dinomania também era muito legal. Ela trouxe de volta aquele espírito do chocolate surpresa dos anos 90. Aqui tinha dinossauros de montar, fósseis de brinquedo para criança escavar e encontrar os ossos, e na primeira edição eles enviavam até um ovo para você guardar os próximos brinquedos que viriam nas próximas revistas. Dessa coleção eu acredito que cheguei a ter uns dinossauros também, não faço a menor ideia de onde ele foi parar, mas é uma das coleções mais clássicas. Eu não me lembro desses Cyberbots, nessa época eu não acompanhava muito a Recreio, mas eu achei o conceito bem interessante.
Aqui a ideia é que cada edição trazia um objeto que virava robô, mas quando você juntava todos eles, dava para fazer um mega robô no estilo Megazord. Se eu visse um brinquedo desses quando eu era criança, eu ia pirar muito. E a coleção Reino dos Dragões também foi excelente. Ela trazia bonecos com heróis montados em diversos dragões, e a revista Recreio até produziu algumas animações para divulgar essa coleção. Inclusive, o canal Comunidade Recreio juntou todas essas animações adaptadas das histórias em quadrinhos e publicou como um filme, e vale muito a pena dar uma olhada. Aliás, isso também é muito interessante de comentar. Basicamente, todas as coleções acompanham histórias em quadrinhos ou materiais complementares, principalmente nas edições de lançamento. Então era uma experiência muito completa e bastante imersiva para as crianças. E claro que existem outros brindes clássicos que fizeram parte da infância de vocês e que eu me esqueci de citar. Então se você sentiu falta de alguma coleção, deixe um comentário aí embaixo para contribuir com essa nostalgia. E eu tô falando tanto da Recreio que me deu vontade de ler alguma edição. E nada melhor do que começar com ela, a edição número 1 dessa fase dos anos 2000. Aqui temos um astronauta na capa, com a chamada mostrando que a revista vai explicar como é morar longe da Terra. Também tem um urso panda na lateral, um Pikachu com um anúncio de dicas para você se tornar um mestre Pokémon e o anúncio do brinde, que nessa primeira edição era uma mochila, além de diversos fascículos e um fichário de uma coleção chamada Para Saber Mais. Claro que a gente sempre se lembra dos brinquedos da Recreio, né? Mas eu achei a ideia de vir uma mochila iradíssima na primeira edição muito boa. Quando criança eu adoraria ganhar uma mochila dessas. E olha quem encontramos na segunda página da revista. Coragem, o Cão Covarde, um dos meus desenhos favoritos do Cartoon. Achei essa chamada um pouco ofensiva, mas tudo bem. Passamos pelo sumário, um passatempo onde devemos encontrar 10 coisas erradas nessa cena, e vamos ver se a gente encontra. Bom, não existe TV que assa frango de padaria, então esse é um erro. Também não existe gato com bico, peixe na gaiola, raquete para jogar damas, cacto no aquário. Na real, provavelmente existe cactos nos aquários, mas enfim. Sol e lua ao mesmo tempo, dirigível com remo. Aqui tem um quadro meio em 3D que se conecta com a paisagem da janela, e tá faltando um... esse é muito melhor elaborado. Olha as sombras dos bonequinhos estão trocadas. Se vocês perceberam isso logo de cara, eu vou sentir muita vergonha, mas eu demorei um pouquinho para sacar. Logo abaixo tem uma publicidade da farinha láctea Nestlé com caça-palavras, algumas curiosidades diversas. Aqui eu aprendi que a pulga pode saltar 220 vezes o tamanho dela, e seria como se um homem de 1,75 m saltasse 385 metros. Aí avançando, a gente tem aquela matéria sobre os astronautas, que é bem legal. Inclusive tem um teste de aptidão para saber se o leitor seria um bom astronauta. Tem essa publi da lasanha da Turma da Mônica, pede para você recortar e colocar no prato da sua mãe. Mais adiante temos um anúncio em página dupla da VHS do Tarzan. Temos algumas páginas falando sobre o urso panda, um tutorial de como fazer um pandinha de massinha de modelar, bem fofinho isso aqui, e uma propaganda do relógio do Kinder Ovo. Eu confesso que eu não me lembro disso, acho que eu nunca vi isso na vida, e eles chamam de relógio Kinder 2000. Lembram da Pé com Pé? Então, esse gênio com cabeça de pé é um mascote sensacional. Nem lembrava que isso existia. Isso aqui era incrível. As revistas Recreio traziam histórias em quadrinhos com os personagens dos desenhos animados que passavam na TV. Na primeira temos Piu Piu e Frajola, mas eu me lembro de ler algumas histórias com personagens do Cartoon Network e até da Disney, e a qualidade é impecável. Ao final da história temos a publicidade da Quero Shake. Nunca vi isso na minha vida também. E aqui tinha uma das sessões que eu mais esperava. As piadinhas. O que o tijolo disse para a tijola? Há um ciumento entre a gente.
Meu Deus do céu, que besteira. Eu confesso que eu rachava de rir dessas coisas quando eu era criança. Bacana também que, como essa era a primeira edição, eles deixaram aqui os contatos, já que no futuro a revista apresentaria uma seção de cartinhas e recados dos leitores. E bom, temos um anúncio com muitos jogos do Nintendo 64, isso aqui era um sonho de consumo da infância, e no final ainda tinha propaganda da Fox Kids e do Nescau. Ufa! Eu fiquei com muita vontade de criar uma série aqui pro canal, dedicada a explorar as edições da revista Recreio. Eu tenho várias edições por aqui, e eu sei que elas escondem coisas bem interessantes, bem obscuras e muito nostálgicas. Então se você curte a ideia, deixe um comentário aí para eu colocar na minha fila. Em 2018, foi anunciada a descontinuação da revista Recreio, marcando assim o fim de uma era. A última edição impressa circulou em outubro daquele ano, após quase 5 décadas de impacto na formação de leitores no Brasil. A Recreio não só marcou a infância de muitas gerações, mas também ajudou a impulsionar a produção de literatura infantil no Brasil. Ao longo de sua existência, a Recreio formou leitores conscientes, proporcionou um espaço para a criatividade, marcou o crescimento de muitas pessoas e divertiu milhões de crianças ao redor do país.